que você tem que ter um propósito na vida. Verdade. Defina o seu propósito, o que é que você quer e foque nele. Foque no seu propósito. Eu costumo dizer que propósito com foco é o olho do tigre. Se você observar, o tigre, ele foca na presa. Ele não desvia de nada. E ele vai até pegar a presa. Pode ter 500 lá e ele escolhe uma. Então, eu foquei nos meus negócios, entendeu? E até hoje eu passo essa mensagem para as pessoas. Porque tem muitas pessoas que não sabem, não definem, não sabem o que quer. Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo e liderança no mercado. E vou apresentar para vocês o meu convidado daqui a pouco. Antes de falar sobre ele, quem é essa pessoa que está aqui conosco para falar sobre esse assunto, né, importantíssimo, quero fazer os meus agradecimentos. Primeiramente, a Deus, porque Ele é o dono de tudo, e é o nosso Pai que nos permite estar aqui hoje fazendo esse evento acontecer. Também quero agradecer à Azienda Gestão Contábil, a minha empresa de contabilidade, ela que idealizou esse podcast para trazer mais conteúdo de valor para você. Também quero agradecer à Autotec, Autopeças e Serviços, que é uma empresa de manutenção veicular situada aqui em Maceió. Quero agradecer também a Pandora Studios, um salão de beleza situado ali em Antares, aqui em Maceió. A Thomson Reuters Sistemas Domínio, que atua no mercado brasileiro como um dos mais requisitados sistemas de contabilidade. Ao Tiago Torres Certificados Digitais. Também quero agradecer a Efeito Festas, uma empresa de brindes personalizados, e a Ilana Paz, ela que é dentista especializada em odontologia estética e restauradora. Esses contatos vão estar aqui abaixo desse episódio para você conhecer mais sobre cada um desses apoiadores. Agora eu vou falar sobre o meu convidado. Ele é empresário com 42 anos de experiência no ramo alimentício, consolidando-se como uma figura de destaque no setor. Também é agropecuarista de sucesso e preside o grupo Rafael Tenório, uma organização renomada que atua com excelência no mercado brasileiro. Senador suplente federal pelo partido MDB, representando o estado de Alagoas. Se dedica e se destaca como palestrante, compartilhando seu conhecimento e experiência em diversos públicos. É pai de 4 filhos, Bianca, Bárbara, Diogo e Rafaela, com quem compartilha sua paixão pelo empreendedorismo e liderança. Com sua vasta trajetória, ele possui uma visão ampla sobre diversos temas, incluindo saúde financeira, planejamento econômico e liderança eficaz. Com uma carreira marcada pelo sucesso e pela integridade, ele é referência não só no setor alimentício e agropecuário, mas também como um exemplo de liderança, planejamento e visão estratégica. E é com enorme satisfação que eu apresento o meu convidado, senhor Rafael Tenório. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, primeiramente. É um prazer, Tanísia. Aqui pode Contadora. Isso. É uma satisfação estar aqui no seu programa, né, participando desse podcast. E quero lhe deixar muito à vontade, tanto a você quanto aos telespectadores, né, as pessoas que estão nos assistindo, de que toda pergunta será respondida de uma forma bem clara, objetiva, né, e contar um pouco da minha história, né, como tudo começou. Eu tenho muitas coisas. Eu tenho um amigo meu que ele foi meu psiquiatra há muitos anos e ele me citava, na época, nas palestras dele, pela minha experiência, era como se tivesse um cara com 90 anos. Na época eu tinha 50 anos, entendeu? Uhum. Então, assim, pode ficar muito à vontade, o que você perguntar, vamos interagir, vamos bater um conversar bate-papo leve sobre liderança, sobre, né, tudo que você pode trazer para quem está nos assistindo, a experiência, né, que você tem
Eu estava antes aqui conversando com ele e a gente estava vendo sobre a origem, né? Então, você começou com a origem humilde e conseguiu chegar em um patamar, né, aqui no estado de Alagoas, principalmente, de liderança, de empresa, de um grupo muito forte. Então, conte pra gente como foi esse seu começo, como foi que o senhor conseguiu chegar a ser um empresário de sucesso como é, e assim, esses desafios, porque eu tenho certeza, assim como eu também saí lá do Bebedouro, não foi fácil, né? Eu vi lá na sua trajetória que foi até cobrador de ônibus, foi para São Paulo, não sei o quê. Então, tem muita história para ser contada e a gente gosta de história de sucesso. Então, conte um pouquinho da sua história pra gente. Então, meus pais, minha mãe era doméstica, né? Meu pai era funcionário público municipal, né? Meu pai era um homem praticamente um semi-analfabeto, né? Se ele estivesse vivo, ele estaria recebendo um salário mínimo. Ele era, naquele tempo, chamado vigia de praça. Sim. E o meu pai foi vigia da praça ali em Santo Antônio. Trabalhou muito tempo lá em Bebedouro, como vigia, tá aquele capote, eu recordo que o garoto, com 8, 10 anos, eu às vezes ficava com ele até 10, 11 horas da noite, ali em Bebedouro. E nós morávamos no Mutange, ali em frente à Casa de Saúde Miguel Lopes. E eu cheguei aos 8 anos de idade ali no Mutange e saí aos 20, né? Então, durante esse período da minha adolescência, né, e da minha infância, foi toda no Mutange. Então, eu, aos 8, 9 anos de idade, eu comecei a vender tapioca, vendia cocada. Eu descobri até uma forma na época de ganhar um dinheirinho que seria vender água nos jogos do CSA. Olha isso. Então, eu tinha um amigo meu que vendia cocada, né? E eu vendia água na quartinha, né? A cocada com certeza ia dar sede. Dá então... sede. E tu imagina vender cocada naquele tempo, os jogos era o dia de domingo à tarde. Começava às 3 horas da tarde, porque não tinha refletores, o campo do CSA, no Mutange. Então, a sede era muito grande, não? Então, o cara era um motivo de provocar a sede, para consumir a água. E nós vendíamos com a quartinha, vendendo a água. E nos dias que não tinha os jogos, lógico, a minha mãe catava sururu ali naquela lagoa ali do Mutange mesmo, ali por trás. Ali era tudo chácara, né? Uhum. Quando a Braskem chegou ali na década de 70, no início de 70, 71, eu até então aí tinha meus 16 anos, e a minha mãe catava sururu ali, né? Tu imagina um pai de família com 10 filhos, ganhando o salário mínimo, que era o que se ganhava na época, 10 filhos e ainda pagava aluguel. Meu Deus. Então, a dificuldade era muito grande. Então, eu, por ser o filho mais velho dos homens, porque nós somos em 10 filhos, 5 mulheres e 5 homens, perdemos um, tem 9, e eu era o filho mais velho, então eu precisava ajudar a minha mãe, ajudar meus pais, né? Então, assim, era vender tapioca, né? Eu praticamente, eu falo isso para os meus filhos, a minha história, meus filhos, meus netos sabem, eu nunca possuí uma bicicleta na minha vida. Era o meu sonho de criança ter uma bicicleta, eu não podia comprar. Verdade. Né? Então, assim, aos 15 anos eu comecei a vender. Eu não era camelô, eu era feirante. Então, pela manhã, eu vendia tempero ali onde hoje é o mercado da produção. Sim. Certo? Então, eu vendia naquele tempo, tinha as barracas, eu vendia tempero, coloral, cravo, canela, erva doce, chá preto, folha de boldo, Já dava de louro. seu jeito ali, né? Não, eu já tinha um tabuleirozinho e tal, sempre arrumava meu dinheiro. Eu lhe confesso, com toda sinceridade, que eu nunca procurei um real no bolso, ou um centavo, ou um cruzeiro, um cruzado, que eu não tinha, porque eu sempre tinha o meu dinheirinho. E assim, durante a semana, eu dava a feira lá na feira do mercado, hoje o mercado da produção, estudava à tarde, colégio público, naquela época, eu estudei no CEPA, Colégio Estadual Moreira e Silva,
Antes eu estudei lá no grupo escolar Rosalvo Ribeiro, lá em Bebedouro, e também tinha o grupo escolar rural Alberto Torre, né, que ficava lá perto ali do Cardoso. Quando eu estudei nele já era Alberto Torres, né? Não era rural. Não era mais rural, não. Pronto, mas aí era uma disputa muito grande entre o Rosalvo Ribeiro e o... Então, assim, eu sempre estudei em escola pública, né, à tarde, e dia de sábado pela manhã eu dava feira aqui no mercado de Jaraguá, e à tarde eu ia com a minha mãe da feira vender farinha, a gente comprava farinha para vender tudo lá no mercado público de Bebedouro. Por isso que anos depois eu passei 2 anos e 2 meses como secretário municipal de abastecimento, e a primeira coisa que eu fiz, primeiro ato que eu fiz foi recuperar todos os mercados públicos, né, de Maceió. É importante, era muito importante o mercado, né? Porque, assim, onde a gente tinha os melhores preços, vamos dizer assim, né? E é uma coisa que você encontra tudo, né? Até hoje, eu, quando tenho oportunidade, eu ainda sempre que tem um tempinho, assim, um dia de sábado, quando eu não tenho nada para fazer, eu ir para alguma fazenda, eu gosto de ir no mercado. Eu gosto de ir lá no mercado, lá no mercado, Lá em cima, né? Não, aqui mesmo, no mercado. Aqui de baixo? Aqui de baixo eu gosto de ir lá comprar um peixe, comprar um siri, comprar um sururu. Então você encontra sempre essas coisas, uma carne do sol. Então... A gente, lá na lagoa, ali perto da linha do trem, que ficava também as mulheres que pegavam sururu, a gente ia sempre para comprar o sururu, para fazer o sururu de capote. Era bom demais. Eu quase morri afogado ali, você vê como é naquela ponte ali, onde era, depois tornaram-se o mercado ali, tinha as canoas, né? As canoas ficavam ali era um ponto de canoa, e a gente ficava tomando banho ali na lagoa, que encontrava-se com o rio, afogado. Hoje não tem uma lâmina de água, não, desse tamanho aqui, mas era fundo, tinha uns 2 metros de profundidade. Então, assim, toda a minha infância e a minha adolescência e infância, foi toda lá no Mutange e Bebedouro. Então, eu sou bem familiarizado ali com aquela região. É verdade. Aí, como foi que... Claro que já tem uma veia empreendedora aí desde da necessidade que você tinha, né? Quando criança, e de ajudar em casa. Eu acho que isso eu me identifico bastante, porque meus pais também sempre foi muito assim, de trabalhar e manter a casa. Nunca passei necessidade, mas sempre foi humilde, né? Meu pai foi... mestre de obra, foi fotógrafo, foi taxista, foi várias coisas para manter a casa. E minha mãe sempre foi aquela pessoa que vendia, fazia artesanato, pano de prato, não sei o que, para a gente sair na rua para vender. E daí eu acho que nasce, né, essa vontade de eu preciso vencer na vida e construir também alguma coisa. Eu acredito que foi daí que surgiu essa veia empreendedora, né, sua, para você construir o que você construiu hoje. Então, como foi esse começo? Eu lembro que você trabalhou carteira assinada em alguns lugares, né? Então, como foi que você decidiu? Eu não quero mais ser funcionário, agora eu vou empreender e ter meu negócio. Tirando essa parte da infância até a juventude. Como foi que teve essa decisão e o que te impulsionou para fazer isso? Olha, num período... você falou até que nunca não passou necessidade. Eu passei fome, eu sei o que é passar fome, certo? E muitas das vezes eu ia dormir com fome, porque não tinha o que comer, né? Então eu sei, eu conheço os 2 lados da moeda, né? Então por isso que eu me considero e sei que sou, da minha essência, a simplicidade, a humildade, sabe? A dividir. Se você fizer uma pesquisa, se você for em qualquer uma fazenda nossa, você vai constatar que eu faço refeição, os meus funcionários fazem refeição comigo na mesma mesa, e se eu tomo a melhor pinga, eles vão tomar a melhor pinga. Olha isso aí. Entendeu? Então, eu faço isso sem nenhuma demagogia. Eu gosto até de servir. E muitas das vezes nas nossas fazendas, pela manhã, eu digo, amanhã o café da manhã quem vai fazer sou eu. Olha isso. Eu vou lá, faço a comida e a gente senta e come. E faz comida boa, hein? Eu capricho. Então, assim,
Ao completar, né, os 18 anos, eu fui servir o Exército, né? Era um sonho servir o Exército Brasileiro. Eu até dito o seguinte, que eu tinha duas frustrações, quer dizer, uma é não ter seguido a carreira militar, porque eu sou muito disciplinado. Então, assim, eu me encaixava perfeitamente com o modelo militarista. E a outra, não ter sido jogador de futebol. Foi até bom, porque naquele tempo não se ganhava dinheiro, né? Eu ainda joguei na base do CSA, e ainda estava quase na hora de assinar contrato profissional, foi que eu fui para o Exército, terminei o Exército, né? Então, eu fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo, que era um sonho de todo nordestino. Verdade. Isso na década de 70, não é? Eu, com 20 anos, 19 anos, eu fui para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, olha só, nenhum documento daqui valia em São Paulo. Sério? Sua carteira de motorista, a CNH não valia, sua identidade... Porque nessa época não era nacional os não documentos, era, né? Não era. Então, você tinha para trabalhar em São Paulo, você tinha que tirar tudo, todos os documentos de São Paulo. Aí, nesse período, eu tinha carteira de motorista e tal, mas só que não conseguia. Então, eu fui trabalhar de cobrador de ônibus. Eu tirei a carteira de trabalho, né, que foi mais rápido, e trabalhei de cobrador de ônibus durante uns 6 meses, mais ou menos. Até que um dia eu conheci um oficial da polícia, na época, um capitão da polícia, e ele me botou numa viatura e tal, e passamos ali na porta do Bradesco, na Cidade de Deus, em Osasco, e tinha lá, naquele tempo, se oferecia muita oportunidade de trabalho, e eu fiz um teste na época e entrei para trabalhar nesse banco, né? Era Bradesco S.A. Então, eu entrei na Cidade de Deus, depois eu vim transferido para Maceió, na época existia essa facilidade, depois aí eu saí da contadoria e fui para a inspetoria. Até que em 1982, pra você ter uma ideia, Taziane, até hoje, eu tenho uma placa que eu recebi como o contador mais novo na história do banco. Eu, com 25 anos de idade, eu administrava uma agência com 300 funcionários e eu tinha funcionários que tinham 29 anos de banco, de instituição, e eu tinha 25 de idade. Então, assim, a forma de você administrar, de gerir pessoas, entendeu? Então, com isso, facilitou muito, além do meu conhecimento, a forma de você administrar pessoas. Então, com isso, eu fui sendo promovido, até que em 82 eu resolvi sair do Bradesco, né? Eu já exerci o cargo de inspetor e foi uma surpresa para o meu diretor, quando eu falei, eu quero sair, queria que você me mandasse embora e tal, e houve não pode, porque você está sendo bem promovido, aquela coisa toda. Por que quer sair? Eu falei, eu quero botar o meu negócio, porque eu entendia que se eu viesse colocar o meu negócio, eu tinha convicção de que primeira vocação, né? E eu tinha um sonho de empreender, eu tinha um sonho de empregar, porque eu acho maravilhoso você gerir, além de você gerir pessoas, você dá oportunidade para as pessoas, você gerar emprego, trabalho, renda para as pessoas, isso é muito gratificante. Então, assim, eu pus o meu primeiro negócio, né, ali na Francisco de Menezes, ali na Levada, e na década de 90, nós então subimos, porque recebemos um convite de uma empresa multinacional, a maior empresa de alimentos do mundo, na época, para ser distribuidor, na década de 90. Então, daí nós começamos a entrar e a diversificar outros negócios, sempre enxergando as oportunidades, e, acima de tudo, você criando um relacionamento, porque eu entendo que as portas se abrem quando você vende simpatia, quando você é uma pessoa alegre, é uma pessoa dinâmica, quando você fideliza esses relacionamentos. Então, foi assim isso, e foram surgindo as oportunidades, e nós fomos aproveitando essas oportunidades, né? Se você disser assim, e as dificuldades?
Foram muitas as Imagino. dificuldades, né? Você não chega a um determinado lugar se você não enfrentar e não superar essas adversidades, essas dificuldades. Eu, por exemplo, eu tinha um sonho na minha vida, né? Eu venho de uma geração onde nós chegamos, naquela época, nós tínhamos uma inflação de 100% ao mês. Então, você perdia completamente a referência das coisas. Verdade. E eu, inteligentemente, com um dom assim, eu dolarizava as coisas. Tudo meu era em termos de dólar, porque eu entendia que $1 milhão, você com $1 milhão era milionário nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, no Brasil, na América, onde você fosse, era $1 milhão. Que insight, hein, que você teve, sim. É. E eu Muito bom. sonhava ter $1 milhão. E quando eu estava próximo de conquistar esse $1 milhão, em 1986, um banco muito famoso na época faliu. E era um banco centenário, que era o Banco Comércio e Indústria de São Paulo. Quebrou e levou todo o meu dinheiro. Eita, meu Deus. E eu tive que começar tudo de novo, né? Então, Verdade. assim, não é fácil, né? Não. Você tá naquele objetivo e tal, e depois eu falei, eu não completei, porque alguém me deu esse bloqueio, mas eu vou completar. Mas vai fazer. Então, eu sempre digo... Sempre determinado a conquistar os seus objetivos. Exatamente, porque eu entendo, Tanísia, que você tem que ter um propósito na vida. Verdade. Defina o seu propósito, o que é que você quer, e foque nele. Foque no seu propósito. Eu costumo dizer que propósito com foco é o olho do tigre. Se você observar, o tigre, ele foca na presa. Ele não desvia de nada. Ele vai até pegar a presa. Pode ter 500 lá, ele escolhe uma. Então, eu foquei nos meus negócios, entendeu? E até hoje eu passo essa mensagem para as pessoas. Porque tem muitas pessoas que não sabem, não definem, não sabem o que quer, né? Aí, um exemplo. Eu vou fazer administração, mas não tem a menor vocação para administrar. Eu quero fazer medicina, porque médico vai ganhar dinheiro, sei o quê, mas não tem vocação, né? E muitas pessoas não conseguem nem sequer terminar, porque não perde o foco, não sabe o que quer, né? Então, é preciso saber o que é que você quer para você, então, definir e focar. E foi isso que eu fiz e faço até hoje. E cada coisa que surge nova para mim é uma renovação. É admirável essa história. Eu não conhecia a fundo, assim, toda a sua trajetória, mas é inspiradora e agora eu estou mais convencida de que realmente o foco e o relacionamento é o caminho para a gente acessar aquilo que Deus quer para a gente, né? Os benefícios, poderia dizer assim, os desfrutos que nós teremos aqui na Terra. Então, acesso, oportunidades, ser carismático, focar no que quer, estudar também é o caminho, né? Você vê aí, você começou a trilhar, você se formou contabilidade, foi destaque no banco, né? Então, e assim, na frente de outras pessoas. Sim. E mesmo assim, não era aquilo que você queria, você soube o momento de sair, pediu demissão e foi fazer o seu negócio, fazer o seu império, né? Que tá aí do tamanho que tá, né? Graças a Deus, imenso. E não só na área alimentícia, né? Também tem outras coisas que você faz. Tem a parte de transporte, tem também agropecuária. Nós também estamos com o setor de cana, de açúcar, também nós trabalhamos. Nós também temos... também estamos no ramo de serviço, como casa lotérica, posto de combustível, nós temos fonte de água mineral, nós atuamos aí em vários segmentos, porque sempre diversificando, né? Eu costumo sempre dizer que o mundo não é mais dos mesmos, né? Da mesmice. Você tem que fazer diferente, né? E eu passo isso tanto para os meus colaboradores, em tudo. Uhum. E além do mais, você tem que motivar as pessoas. Além de você motivá-las, você tem que bonificar essas pessoas. E esse bônus, ele pode vir de várias maneiras.
ele pode vir de uma forma elogiosa, sabe? Sim. Você pode bonificar financeiramente com premiação, estabelecendo metas. Porque quando você não estabelece metas para você, certo? Aonde você quer chegar? Eu sempre fui um cara que eu sempre estabeleci metas para mim. Então, assim, aí dizem assim, né? O Rafael, é porque é muito natural nós brasileiros só olharmos o resultado. Verdade. Né? Você não olha o sacrifício, você vê o resultado. Né? Aconteceu um fato interessante que eu vou abrir mão, não gostaria nem de falar sobre isso, mas faz parte da minha história. Sim. Eu, quando assumi o CSA, em junho de 2015, o CSA não tinha calendário nenhum. Ele era vários nomes. Era Urso, Clube Urso, que hibernava, só jogava 4 meses, passava 8 meses sem jogar e tal. E no dia 7 de setembro de 2015, não tinha nada a ser comemorado. O que era que se fazia? Juntava-se os ex-atletas, aquele pessoal ali que morava pelo Mutange, chamava o padre, às vezes o padre Fernando Iório, que era azulino e foi padre lá de Bebedouro, da igreja Santo Antônio. Ele ia lá, azulino, aí celebrava a missa e tal, enfim. Não tinha nada o que comemorar. E eu me recordo muito bem que eu disse o seguinte: eu tenho 3 grandes objetivos para esse clube. E eu vou focar nisso aí. E, do nada, eu falei, olha, o primeiro objetivo é conseguir calendário para o clube, porque não tinha calendário. Então, a minha meta é conseguir calendário. E consegui. Nós fomos para a Série D, que não tínhamos, fomos vice-campeão brasileiro da D, fomos para a C, fomos campeão brasileiro, fomos para a B, fomos vice-campeão brasileiro, fomos para a A. Eu sou o único presidente na história do futebol brasileiro que tem 4 acessos seguidos e o segundo do mundo. Está lá na história. Segundo objetivo que eu tinha para o clube, quitar todo o passivo do clube. Quitar. Nós tínhamos, na época, 189 ações sentenciadas já. O CSA não tinha uma xícara dessa que não fosse fiel depositário, porque estava penhorada pela Justiça do Trabalho e por tudo. E o terceiro era tornar o clube em uma SAF, porque eu entendia que um clube de futebol que tem um CNPJ, como você tem conhecimento, tem que ser tratado como uma empresa. Exatamente. Né? E o CSA não era como... Apesar de ser uma instituição sem fim lucrativo, mas ela tem CNPJ, ela tem balanço, ela tem receita, tem despesa, tem passivo, tem ativo, tem tudo isso aí. Então, eu conduzi o clube como uma empresa, entendeu? Então, através disso aí, nós galgamos. E eu dizia mais o seguinte: em 3 anos, esse clube será um case de sucesso. E fomos um case. E com 5 anos, eu dizia, o CSA vai ser uma referência nacional em termos de uma gestão do clube de futebol. E aconteceu. Então, por isso que eu falo para você que quando você dá foco, quando você define o seu propósito, quando você traça e diz assim, eu quero chegar, eu vou chegar. Então, assim, eu sempre tracei, eu fui muito rigoroso comigo. Muito rigoroso. Tanto é que hoje, até hoje, eu com 70 anos, a nível nacional, todas as nossas empresas são destaque a nível nacional. E mais recente, agora em abril desse ano, nós abrimos uma nova operação no Rio Grande do Norte. Estamos em Natal, mas já compramos o terreno para construir lá em Macaíba, que é uma cidade que fica muito colada do Rio Grande do Sul. É como se fosse Pilar, Maceió, Pilar. E nós vamos empreender lá, gerando 370 empregos, já começamos a operação desde abril e já estamos nos preparando para ir para Grande Salvador. Então, assim, isso é que me motiva, isso é que me deixa essa energia de contagiar o negócio, é porque eu adoro empreender, eu adoro gerar trabalho e renda para as pessoas. Muito bem, a sua história realmente é
cativante, estou encantada, né? Assim, com a sua idade e tudo mais, ainda com esse vigor, com essa certeza que pode fazer muito mais, né? E aí expandindo agora para outras regiões, para crescer no Brasil inteiro ainda mais. É encantador, e fico feliz em poder estar conversando com você hoje e conhecer um pouco mais a sua trajetória, que o senhor deu essa oportunidade para mim, né? Aí, aprendiz da vida, né? E saber que qualquer pessoa, mesmo tendo uma origem humilde, pode construir esse império que o senhor vem construindo aí, né? Ao longo da sua vida inteira. E é realmente cativante e emocionante, viu? Parabéns, viu? É muito, muito bom. E também, não só isso, né? Você não ficou só nisso aí. Você quis ir além. Como foi essa história de ir para o Senado? Que motivou a entrar na parte política, né? Na realidade, eu nunca tive aptidão para política, né? Em 2005, o Cícero Almeida, sempre foi muito meu amigo e fazia trabalho de propagandas e publicidade do grupo na época e tal, e se elegeu prefeito de Maceió, nós participamos da campanha, e ele me fez o convite para que eu assumisse uma secretaria. E eu passei 26 meses em uma secretaria, mas já criamos muita coisa. Criamos a CLUP, que não tinha, né, comissão de licitação única. Fizemos um secretariado técnico, né, para Foi que nessa época que o senhor falou que reformamos reformou os mercados públicos, foi. Uhum. Então, passamos 26 meses, eu passei, e honestamente, eu não me identifiquei com a gestão pública, pela demora, por N coisas que a gente sabe, corrupção, sabe? Muita coisa troncha e conflitava com os meus valores. Então, assim, eu até disse, ó, eu já dei a minha parte e tal, agora eu vou cuidar da minha vida, vou voltar para meus negócios, para minhas empresas e tal. E recebi convite, ou N vezes fui convidado para ser secretário de Estado e aquela coisa, mas nunca me deu, porque eu vejo que o serviço público ele é muito, muito travado, muitas coisas. Então, burocrático, muita né? burocracia, muita coisa. E a gente vê muito, assim, uma escolha muito política, né? Você não... Às vezes, uma vez eu questionei com um amigo meu, ele era bacharel em Direito e assumiu a Secretaria Estadual da Educação. E eu perguntei para ele, eu falei, você entende alguma coisa da educação? Aí ele falou, não, Rafael. E ele disse a mim, eu me recordo como hoje, ele disse, Rafael, eu tive aula, eu paguei matéria como é, de Legislação? Não, do IML lá, Sim. do A parte legal, né? É a medicina legal. Medicina legal. Eu falei, então você já me respondeu a pergunta toda. Então, assim, a gente às vezes, quando, por exemplo, lá na prefeitura, quando nós fizemos, nós escolhemos técnicos para a secretaria. Depois eu entendi que era muito mais um acordo político, aquela coisa que tal. Então, você pega uma coisa, aí pega um cara que passei secretário da saúde, que não entende nada da saúde, não entende nada, não entende gestão disso, então vai ser... Então, aquilo, para mim, é um conflito. Não fazia sentido, né? E eu falei, bom, no executivo não é a minha praia, porque não vai chocar comigo. Aí veio o quê? O legislativo. E nós temos uma relação de amizade, eu com o senador Renan Calheiros, de muitos anos, de 40 anos, né? E eu sempre acompanhei toda a trajetória do senador Renan Calheiros, desde quando ele era líder estudantil, né? Foi deputado estadual, eu sempre votei no Renan, né? Deputado estadual, depois deputado federal, depois senador. Então, assim, quando foi em 2018, o Renan me convidou para ser o primeiro suplente dele, né? Nós sentamos e já existindo as nossas amizades, e eu perguntei se eu ajudaria. Eu falei, você acha que eu ajudo em alguma coisa? Não, ajuda e tal, e por isso, por aquilo e tal. E como eu conheço ele, sei do caráter do Renan Calheiros, né? Conheço ele há 40 anos já. Então eu falei, bom,
você acha que eu ajudo, vamos embora, vamos fazer a campanha. E, graças a Deus, eles, né, se elegeu senador da República, eu fiquei como suplente dele. Em 2022, ele se licenciou para que eu assumisse também o Senado. Eu passei quatro meses lá no Senado e fui buscar aquilo. Eu tinha minhas convicções, a minha certeza e representei na minha concepção, eu fui bem, porque eu não ficava lá nos bastidores, não. Eu ia buscar entender. Era ativo. Eu votei a favor da redução do preço do combustível na época, fui relator de uma matéria muito importante, que era a energia renovável, né? Então, eu participei de muita coisa, eu participei do rol taxativo, quando os planos de saúde não queriam atender as pessoas especiais, aquilo ali, tudo votei a favor da sociedade. Então, assim, eu fiz, durante o período que eu passei, eu procurei honrar o período que eu estava lá, né? não é verdade? E coloquei, inclusive, uma PEC, onde eu acrescentava nessa PEC, me fundamentei, coloquei uma PEC para que se tornasse obrigatório no ensino, começar pelo ensino fundamental até o ensino médio, uma matéria, a educação financeira. Importantíssimo isso. Né? E eu mostrava em dados, e inclusive eu tenho aqui a justificativa, porque o brasileiro precisa, e isso cabe ao governo. Cabe ao governo, pode ser o governo municipal, o governo federal, o governo estadual, ensinar as nossas crianças a começarem a lidar com o seu recurso, com o seu dinheiro, sabe? E é na fase que ele está entrando, aos 9, 10 anos, quando começa o ensino fundamental, até o ensino médio, quando ele está se preparando para ir para a universidade ou para uma faculdade. Ele precisa saber administrar o seu dinheiro. E nós, brasileiros, nós não sabemos. Nós não sabemos. Por isso que está o endividamento que tem, né, no Brasil. Então, quando você pega, e eu me fundamentei nisso aqui, se você pegar por aqui a justificativa que eu dei, que eu dizia, na época, isso foi em setembro de 2022, eu dizia que no Brasil, a cada 10 famílias, 3 têm contas em atraso. E que o país tem batido recordes históricos dos indicadores de inadimplência, ultrapassando a marca de 65 milhões, ou seja, 1/3 da população na época, né? Na qual cerca de 31% são famílias de menor renda, porque são as pessoas que são mais manipuladas, né? Verdade. Né? E eu dizia assim, ó, segundo os estudos, isso tudo foi fundamentado com real, isso aqui não tem nada e tal. Então, quando eu disse que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a proporção de famílias endividadas no Brasil em 2022 cresceu mais de 1%, alcançando 28% em maio de 2022, sendo o maior destaque o cartão de crédito, que representava, na época, 87% do total. Ou seja, de cada R$100, R$87 era de cartão de crédito. Porque, eu lhe confesso, eu só tenho um cartão de crédito. E, inclusive, eu ganhei uma ação, movi uma ação contra uma instituição bancária, porque mandou um cartão de crédito para mim, eu nunca desbloqueei, eu nunca pedi o cartão, e eles me negativaram. Me negativaram, eu entrei com uma ação pedindo uma indenização indenizatória, e eu mostrei lá diante do juiz que eu não estava pedindo dinheiro para fazer minha feira nem pagar o colégio do meu filho. Eu estava entrando porque eles me negativaram. Então, assim, se eu tenho profundo conhecimento e educo, meus filhos são financeiramente muito bem educados, os meus filhos são educados financeiramente, meus filhos, meus netos, todos eles têm a sua poupançazinha, porque eu ensinei a eles, porque eu aprendi. Tudo que eu ganho, tudo que eu ganhava e ganho, eu guardo 10%. Que esse é o meu salário. Os outros é para me manter. Então, 10%. Eu sempre guardei. E quando eu coloquei essa PEC,
né? Eu me baseando e me fundamentando tudo, isso aqui, tornar a educação financeira é um dever do Estado. É necessário, por mais que a disciplina financeira seja tema incluído de forma interdisciplinar, porque, na realidade, aulas não chegam na maioria das escolas do Brasil. A realidade de inadimplentes brasileiros provoca este fato e demonstra que temos cidadãos brasileiros formados sem nenhuma instrução financeira, sem saber administrar seus ganhos pessoais, com altíssimo índice de endividamento. Haja visto aqui o FIES. Verdade. Que, por si só, já comprova que alunos saem da faculdade com dívida de 6 a 10 anos para pagar. Essa é a nossa realidade. Então, em países, né, de organizações com cooperação e desenvolvimento econômico, como a Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Israel, tal, Canadá, a alfabetização financeira é obrigatória no currículo escolar das crianças. E qual a chance, senhor Rafael, desse passar na minha concepção, está lá desde 2022. Eu acredito que nunca vai passar. Nunca entrou em pauta. Nunca entrou em pauta. E não vai entrar. Porque existe muito interesse por parte, né? Por exemplo, eu vou lhe dizer aqui, eu sou um crítico ferrenho disso aí. No milênio passado, ou no século passado, não tinha empréstimo em consignação. Uhum. O aposentado, quando era caixa do banco, ou quando trabalhava no Bradesco, na época, os aposentados, os velhinhos, as velhinhas, chegavam com o carnezinho, tirava daqui do coisa, entregava, tirava, pagava, tirava o cartãozinho da luz, da água, pagava, o caixa dava o troco. Hoje, eu desafio se 90% dos aposentados e pensionistas não estejam devendo em débito, não estejam empréstimo em consignação. Isso é uma realidade mesmo. Ou não é? É uma realidade. Então, se oferece dinheiro. Se você sair no comércio, tinha uns 10 anos que eu não ia no comércio de Maceió, no centro, por ali. Uhum. Não tinha muita coisa para fazer. E eu lhe juro, eu caminhando normal e as pessoas me abordando para me jogar dentro das financeiras. Não, das financeiras. Para lhe emprestar dinheiro, oferecendo dinheiro. Ainda diz assim, né? Que sem análise de crédito, não, né? Mas não precisa de nada, porque é descontado na fonte. Entendeu? Empréstimo em consignação, Tanísia, é pescar em aquário. Empréstimo em consignação é barracão de usina dos anos 80, da década de 80 ou 90, não, inadimplência zero. Verdade. Já pega na fonte? Então, é o seguinte, quem criou essa ideia? Não tem que ter, ou seja, a classe trabalhadora precisa ser protegida para se livrar desses golpes. Porque isso vem de onde? Das instituições financeiras. Mais recente agora, eu te confesso que eu não tinha conhecimento disso. Eu, como empresário, como empregador, eu não sabia, mas criaram de liberar um percentual do teu fundo de garantia no seu aniversário. É um tipo de empréstimo. Quer dizer, o banco vai lá, aí o outro teve a ideia miserável, diabólica, de comprar o seu saldo do seu FGTS. Eu tenho um funcionário na minha empresa, eu peguei essa semana, ele tem R$82 mil de saldo no FGTS, 80 está bloqueado até 2033. É, isso mesmo, fica bloqueado. Ele pensa que vai ter uma vantagem porque vai ficar recebendo um valor ali no aniversário quando precisa desse dinheiro. Está bloqueado. Entendeu? Então, olha só, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ele era uma poupança. E não deveria poder fazer isso. Não, mas não é. Mas aí se criaram a lei para fazer isso. Quer dizer, cada vez mais tira o recurso, pouco recurso do trabalhador. Porque o que é que eu sempre entendi de fundo de garantia? Fundo de garantia era uma reserva que você tinha
certo? É como se fosse uma poupança forçada, era uma né? poupança, era uma poupança. Então, quando você se aposentava, você pegava todo aquele dinheiro, você podia botar um negócio, podia empreender, ou você utilizar para a compra de um imóvel, né? Você comprava um imóvel, pegava o seu fundo de garantia, quitava parte desse imóvel, quitava tudo. Não. Criaram. O que é que tem a ver aniversário? Aniversário você tem que comemorar de acordo com a sua situação. Se pode comprar um bolo, faz com um bolinho de R$ 5. Mas não dá o seu dinheiro que estava lá guardado para uma poupança, para uma emergência. Mas você paga o juro, porque eu fiz uma simulação, uma pessoa que tem R$ 10.000 no fundo de garantia, o banco entrega para ele R$ 6.326,11. Bloqueou seus 10 mil, certo? Aquele dinheiro é da instituição. A correção que tiver sobre esse dinheiro é da instituição. Você vai ser dono dos novos depósitos que o empregador for fazendo. Quando você junta mais um pouquinho, ele vai lá e lhe oferece. Tanísia, você tem lá 2.000, quer receber 1.500? Aí tome. E vai ficando. Então, quando você sai, o que é que você recebe? Os 40% da multa rescisória. Por isso que eu falo, e eu vou falar aqui uma coisa para você. Está faltando dinheiro no mercado. As instituições financeiras, hoje, o crédito está estritamente restrito por causa da inadimplência. E eu recomendo, sempre que tem uma oportunidade, eu recomendo para os meus amigos, para as pessoas que me escutam, só tem 2 motivos. Não compre nada que você não precisa só porque você acha que é barato. Não compre. Você não está precisando? Não, então não compre. Eu recomendo que nós estamos passando por um momento, não é poupar, é economizar. Compre só o estritamente que você precisa. É necessário? É. Então, faça. Só tem 2 motivos para você hoje comprar. Ou por necessidade ou por oportunidade. E se essa oportunidade tiver liquidez, se não tiver, não compre. Deixe seu recursozinho lá guardado. Não tem problema se fique na poupança, se fique CDB, se fique em LCA e LCI, qualquer aplicação. Menos um mercado de risco. Uhum. Você não pode ir para o mercado de risco sem conhecimento. Verdade. Né? Então, assim, eu recomendo... Eu sou conservador. Primeiro, eu não tenho mais idade. Eu estou novo para morrer, mas eu estou velho para recomeçar. Então Gostei. É melhor precaução, né? É verdade. Então, seguro. Então, tá lá, não tem o que fazer? Não, deixa lá. Ah, mas eu vou comprar aquilo ali. Não faz, não compra. Não compra. Não precisa, não compra. Você tem aqui essas 10 canecas. Ah, mas apareceu ali, é tão baratinho, é R$ 5. Sim, mas você precisa? Não. Então, deixa lá os R$ 5 guardados. Deixa lá. Faz isso aí. Por quê? Porque nós estamos atravessando um momento de turbulência econômica muito grande. Porque eu vou falar uma coisa para você, eu falo com conhecimento. O meu segmento, ele é o último a ser afetado, que é o alimento. E o penúltimo a ser afetado é o medicamento. Isso é pesquisa real. Se você estiver com gripe e tiver R$ 10, estiver com fome, ou você compra comida, ou você compra uma vitamina C, você compra comida. Exatamente. E o nosso segmento cada vez mais cai. Está aí uma prova que eu venho questionando e venho batendo muito, são esses jogos eletrônicos. Isso está quebrando a classe trabalhadora. Pessoas estão se matando. Pessoas estão se matando. Eu vou lhe dar um número aqui que você não vai acreditar. O faturamento de lácteos, todos os derivados de leite, iogurte, queijo, leite e tal, o faturamento do Brasil em 2023, todos os lácteos do Brasil, derivado de leite, foi 123 bilhões. Sabe quanto saiu do Brasil nos jogos das bets? 138 bilhões de reais saiu do Brasil dos jogos das bets. E tá aí.
E está legalizada. Por quê? Porque o governo quer receber o imposto. Um absurdo. E quantas pessoas estão... Porque agora você posta em tudo. É no escanteio, é na bola que bateu na cabeça do goleiro, é que entrou, é não sei o quê. E a pessoa tá. E tome. Aí vem os jogos eletrônicos, vem os influencers. Né? Verdade. Na mensagem, porque nós brasileiros, se você pegar um artista de televisão que cortar o cabelo e rapar o cabelo dele direitinho, no outro dia tá seguidores lá, todo mundo raspando o cabelo, não sei o quê. Então o cara tá lá dizendo, vai, eu ganhei isso, aí bota uma Mercedes, bota uma BMW, bota não sei o quê, o cara, eu vou. E isso está impactando diretamente, inclusive na cesta básica. Porque a ferramenta do crime está na mão das pessoas, que é a tal da internet hoje. Exatamente. Você pode estar onde for, tem internet, você se comunica com o mundo. Então, alguém do governo precisa criar um mecanismo de descobrir alguma coisa que segure, que bloqueie essas coisas. Mas aí é onde entra o problema, né? Qual o interesse que o governo tem em fazer isso? Você mesmo falou, existe uma tendência de arrecadação, né? Que é a arrecadação para suprir outros rombos, outros problemas que tem na administração, que precisa, né? Muitos gastos também, precisa existir uma administração melhor no governo para poder conter e assim poder também fazer outras, vamos dizer assim, leis que beneficiem realmente a quem precisa, a população em geral, né? Mas Porque você, como contadora, você sabe tão bem quanto eu. Porque quem sabe cobrar imposto bem? Governos. É verdade. Ninguém no mundo não existe nenhum país que saiba mais cobrar imposto que o Brasil. Agora, em compensação, ninguém no mundo sabe gastar tão mal quanto... Do mesmo jeito, né? Eficiente demais na arrecadação. Mas, em compensação, é um desastre para gastar. Verdade. É o que eu sempre digo. Um faz a compra, o outro paga a fatura. Então, é muito bom nessa situação. Complicado. Não é? Então, assim, a gente tem posto de combustível. Pega um litro de combustível, vê quanto custa. Está lá o preço que se paga na distribuidora. Vê quanto custa o ICMS do combustível, que é quase 50%. Uhum. Certo? E depois você PIS/COFINS. Aí você vê quanto custa um litro de gasolina. Por isso que, às vezes, a pessoa diz, mas eu não entendo como é que o combustível sai daqui do Brasil e vai para o Paraguai e lá é mais barato que o daqui. Hoje não se pagou ICMS para lá, na exportação. Só o ICMS? 20%? 20% não. Quando eu estava no Senado, tem estado que é 40%. Tem mais, é verdade. Né? Então, essa parte realmente a gente não sabe nem o que pensar, nem o que dizer, porque depende de tantas coisas e a gente fica sem poder. Imagine o senhor participando aí do Senado, tendo projetos que sabe que está lá, engavetados, sem intenção de levar à frente, porque não existe uma intenção, né, de quem está na frente, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, de botar isso para frente para beneficiar a população. A gente precisa orar muito, viu? Porque só Deus. E agora com a reforma tributária, que eu já vi, inclusive, falando que vai ser a maior carga tributária do mundo em cima dos bens e serviços. Então, imagine para onde a gente vai, o quanto que a gente vai pagar mais, né? Então, a gente fica assim. É o momento, como você disse, economizar naquilo que você pode, comprar o que realmente é necessário e o que realmente faz sentido. Não comprar porque tá barato. Não comprar sem necessidade. E aí fica a dica para vocês que estão assistindo. Aqui temos o seu Rafael, uma pessoa, um empresário de nome que saiu do nada e conseguiu aí esse império na parte, né, aqui no mercado de Alagoas e já no Brasil também. E ele está dando esse conselho. Economize. Só compre o que realmente for necessário. Não vá aí desembestar e comprar o que acha que pode, nem comprar parcelado, porque isso só vai aumentar o endividamento. E, seu Rafael, eu faço mentoria para mulheres na área de finanças.
E o volume de pessoas, realmente, mulheres endividadas, é muito grande. Eu não faço para homens ainda, só faço mesmo para mulheres. Bota os homens que eu cuido. Boa! Fazer a mentoria para os homens e Vamos colocar fazer para os homens também, para ser educado, né? educar, né? Até porque ele é o provedor da casa, né? A maioria das vezes, então, é importante. E falando assim, já para a gente ir caminhando para o fim, sobre essa questão da liderança, o senhor passa isso para os seus filhos, né? Como que o senhor faz isso? Qual o conselho que o senhor dá para os empresários, empreendedores, pessoas que querem sair também, fazer uma trajetória, né, de sucesso? Qual é o principal conselho que o senhor dá para essas pessoas? Não conheço nenhuma faculdade ou universidade que forme líderes. Não conheço. Eu acho que a liderança é uma essência que você já nasce com ela. Isso é meu, eu não li, eu não vi em canto nenhum. Eu exemplifico o Pelé. Pelé não precisa falar dele como um atleta, né? O maior jogador da história do futebol mundial. No entanto, Pelé nunca foi capitão de uma equipe. Nunca foi capitão do Santos, nem capitão de seleção brasileira, nem canto nenhum, porque ele não era um líder. Ele era uma ferramenta que resolvia. Ele era lá o cara que ia lá e resolvia o problema, mas ele não era um líder. Então, liderança, para você, na minha concepção, primeiro, você montar a sua equipe, montar uma equipe, né? Porque quando a dificuldade é você montar uma equipe. Você monta uma equipe, qual é o principal papel de um líder? Quando vai montar a equipe, ele vai gerenciar pessoas. E são pessoas com valores diferentes, pessoas com cultura diferente, com interesses diferentes. Então, ao montar essa equipe, primeira coisa que você tem que fazer, tolerar erros. Tolerar erros. Aprender com esses erros, né? Descobrir e reter os talentos que você tem ali dentro. Porque muitas das vezes, eu, por exemplo, dentro das nossas empresas, eu nunca contratei nenhum gestor. Nenhum. Hoje eu estava numa reunião com 3 gerentes nossos lá e eu preciso de um gestor que tenha profundo conhecimento em custos. Eu conheço, mas eu não tenho tempo, nem é função para mim. E eu me sentei com esses 3 gestores e eles me indicaram 3 pessoas que estão dentro da empresa que têm capacidade de fazer esse trabalho. Mas eu não vou buscar esse profissional lá fora. O meu gerente de RH, a minha gerente de RH, ela entrou como estagiária. Depois ela foi promovida, foi tal, terminou, hoje é gestor de RH. O meu gerente de logística, ele começou lá como ajudante, separador, conferente, depois fez faculdade e tal, e aí o cara está lá. Você pode ter o melhor profissional, melhor gerente comercial, eu não contrato, eu faço a minha equipe. Porque ele vai conhecer a missão, ele vai conhecer a cultura da minha empresa, entendeu? Então, ele se sente motivado, porque eu estou promovendo funcionário. Eu, há um mês, eu levei uma funcionária daqui, da nossa operação aqui de Alagoas, para ser a gestora de logística lá no Rio Grande do Norte. Ela tem 6 anos na empresa, ela entrou como jovem aprendiz. E quando eu selecionei, dei a notícia que ela ia tomar conta de 187 homens, vai estar sob o comando dela, ela com 25 anos de idade, né? Que triplicou o salário dela, com mais benefício, com carro da empresa, com combustível, com apartamento, com tudo, ela começou a chorar e eu falei, olha, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, eu estou muito mais feliz que você. Você está feliz? Eu estou mais. Sabe por quê? Porque eu estou lhe promovendo por meritocracia. Eu estou lhe promovendo porque você é uma líder e eu tenho convicção de que você vai tomar conta e vai fazer muito bem. E ela está lá em Natal, está tocando a operação. Isso, para mim, é muito gratificante. Então, ser líder é você descobrir, é você valorizar, é você motivar, é você encorajar, é você
até na forma de corrigir, saber como você vai abordar para não desmotivar, porque você está fazendo isso, aquilo, tal. E, acima de tudo, tem que ter humildade, tem que ser humilde. Imagina que vamos falar aqui do estado de Alagoas, que eu tenho operação também no Mato Grosso, lá em Cuiabá. Mas imagina, eu tenho em torno aqui de Alagoas de 6 mil clientes. 6 mil clientes. Eu tenho um cliente meu que atende mal a um vendedor quando chega lá, atende mal a um supervisor, atende mal, grita com o funcionário dele e, com certeza, ele também grita com o cliente dele. Então, se um funcionário vê, porque o que é o gestor? É um espelho. Um administrador de uma empresa, um empregador, um empresário, os funcionários se espelham nele. É como nós, filhos. Os nossos filhos se espelham. Não é verdade? Então, assim é. Se você tem um comportamento soberbo, se você tem um comportamento arrogante, né? Se você entra na empresa, você não cumprimenta os seus funcionários. Se você não faz, pelo menos, uma vez por mês, uma refeição com o seu funcionário para interagir. Você pode ir em qualquer das nossas empresas, que você vai ver lá eu indo, meus filhos almoçando com o funcionário, interagindo, conversando, porque são eles quem vão fazer o resultado. Eu costumo dizer, e isso é verdade, aconteceu comigo, eu gosto de contar fatos que aconteceram comigo. Eu tinha um sonho, que eu falei para você, que era completar $1 milhão. Uhum. O banco interrompeu. Eu trabalhei como condenado, em 1989 eu completei $1 milhão. E eu comemorei só. Me lembro como hoje. Eu tinha uma caminhonete D10, peguei 2 latinhas de sardinha, peguei uma garrafa de Romontilo, uma garrafa de Coca-Cola e fui ali para Guaxuma e comemorei só. E o que é que eu fiz? Eu falei, agora eu quero completar $10 milhões. Eu vou acrescentar mais 0. E quando eu comemorei, sabe o que eu fiz? Comemorei com a minha equipe. Porque quando eu alcancei $1 milhão, fui eu praticamente só, porque eu fazia tudo. Eu carregava, eu transportava, eu fui motorista de caminhão. Eu dirigi 6 anos na Rio Bahia. Eu mesmo saía, eu ia em São Paulo, comprava um caminhão de leite ou de feijão, ia carregado com leite só coco, voltava com isso, com aquilo e tal. Mas se eu continuar só, eu tenho convicção de que aquele $1 milhão hoje eu teria 100 mil. Então, eu precisei montar a equipe. Então, ninguém vai mais só. Ou você monta uma equipe que esteja comprometida, que você seja transparente e fale a verdade para os seus colaboradores, sabe? Que motive, que incentive, que premie, que bonifique. O cara vai lhe dar o resultado. Mas a maioria das pessoas é o seguinte, acha o dinheiro em si, só o dinheiro e o talento não garante sucesso. O que garante sucesso é a equipe, é disciplina, é participação, confiança e credibilidade. Isso garante sucesso. Isso eu já disse toda a lição. Aprenda, né? Aprenda. Fazendo isso, sabendo montar uma equipe, sabendo liderar, sabendo motivar e tendo foco, vai longe. Vai conseguir aquilo que você quer. Eu tô aprendendo demais aqui. Tá sendo meu professor, viu? Não. Me diga uma coisa. Aqui no podcast, a gente tem um momento Pode Ser Contadora, que é um momento que, geralmente, o convidado ele faz uma pergunta para que eu responda. Você preparou uma pergunta para mim? Olha, Meu Deus! Eu não preparei. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Você, logicamente, que tem sonhos, né? Uma pessoa sem sonho, ela... Como você se comportaria se você atingir todos os seus sonhos que você imagina? Como seria o seu comportamento? Porque eu, por exemplo, quando jovem, eu imaginava um dia comprar uma Mercedes para mim andar. Esse seu sonho se tornar realidade, como você estaria preparada para aceitar ele? Interessante a sua pergunta, porque eu acho que os sonhos, eles se renovam.
Você não consegue ter um sonho só, um único sonho na sua vida inteira. Lá no guarda-roupa da casa da minha mãe faleceu em 2021 com Covid, mas lá no guarda-roupa tem uma lista dos sonhos que eu tinha quando eu me acordava e ficava olhando lá. Então, tinha lá um carro zero, um apartamento e terminar e fazer um mestrado, que aqui em Alagoas não tem. Mestrado em contabilidade. Então, era assim, o que eu queria. Só que eu uso muito os princípios bíblicos para ir fazendo a minha jornada, né? E quando a gente se esforça, como se esforçou, para conquistar algo, você termina sendo beneficiado. Você termina sendo agraciado por coisas maiores, responsabilidades maiores do que aquilo que você previa. E aí, tá lá. Eu terminei o mestrado, eu tenho uma casa em vez de um apartamento, eu tenho um carro zero, já não é mais o primeiro, já aconteceu várias vezes, e eu tô terminando o doutorado. Então, eu não podia parar ali. Quando eu cheguei no mestrado, que houve a oportunidade do doutorado, eu disse, mas eu nem terminei. O meu orientador disse assim, mas você tem condição de ir para o doutorado. Vai ter essa oportunidade. Eu disse, vai ter oportunidade. Eu fiz os cálculos. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade depois. Eu agarrei. Estou concluindo agora em setembro. Então, eu sempre fui assim. Eu coloco umas metas, os objetivos, mas eles não vão parar ali. Sim. Sempre vai acontecer uma renovação. Por exemplo, esse podcast, até o ano de 2022, eu não imaginava ter. Mas quando chegou 2023, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer mais? Eu imaginei o podcast, não sei o quê, mas fiquei com medo. Será? Eu não sou comunicadora, eu sou tímida. Como é que eu vou ficar falando na frente das câmeras, não sei o quê? Só que aí chegou uma oportunidade, eu fui para São Paulo, e eu disse, eu vou para São Paulo, vou aproveitar a oportunidade de ir para São Paulo e vou querer fazer alguma coisa mais lá, um curso, sei lá o quê, alguma coisa. E aí uma amiga, não vou nem dizer que é uma amiga, mas uma conhecida que eu conheci lá em um treinamento que eu fui lá, ela disse assim, por que você não vem aqui? Você faz o seu podcast aqui. Eu disse, mas eu não fui nem aqui em Maceió, eu vou chegar aí, não conheço o povo, fazer um podcast. Aí ela disse, sim, por que não? Aí, assim, foi em 15 dias para criar o nome, para convidar as pessoas, para marcar o local lá, achar o evento para conseguir fazer. E eu fiz os primeiros episódios em São Paulo com pessoas que toparam de primeira a fazer. E até 2022 eu não tinha esse sonho. Então, resumindo, os sonhos eles vão se renovando e a gente precisa estar o tempo todo, conseguir realizar isso, tá funcionando, eu vou agora criar um novo sonho. Sim. Eu vou pensar em uma nova coisa e sempre pensando em melhorar aquilo que eu já tenho. Aquele sonho, será que eu posso melhorar ele? Será que eu posso fazer algo mais? E com um propósito bem importante que isso veio nascendo dentro de mim depois que a minha mãe faleceu, é servir mais. Sim. Sempre servir mais. Ajudar mais as pessoas a conquistar também as coisas, né? O senhor está aqui falando a sua história. Quantas pessoas vão se inspirar na sua história? Porque não vai chegar aqui e vai dizer assim, mas é muito fácil para o Rafael Tenório falar sobre guardar dinheiro, sobre empresa, sobre empresário. É muito fácil. Hoje você está na posição que está, mas você teve uma trajetória incrível. Entende? Então, as pessoas precisam conhecer essa história, precisam saber como foi isso e se motivar. Se o senhor consegue, se eu consigo, elas conseguem também. Agora, como você falou, nem é para todo mundo. Precisa ter a disciplina, o foco, a determinação, saber criar, motivar uma equipe, tudo isso. Não vai ser para todo mundo, mas quem seguir essa linha, com certeza, vai conseguir chegar a alcançar muitos sonhos. E eu tô sempre assim, renovando sonhos. Então, quando eu alcanço um sonho, eu renovo o sonho. Eu, inclusive, Tanuzi, para finalizar, eu sempre costumo dizer para as pessoas, nunca deixe a fama, o poder e o dinheiro, o ter ser maior do que o ser. Nunca deixe essas três coisas ser maior do que o ser. Tenha isso como uma oportunidade que você teve na vida, sabe? Mas valorize mais o ser. Por isso que é muito mais gratificante você dar do que receber.
Então, Verdade. porque eu sempre digo, a fama, o poder e o dinheiro, você pode ter por uma única oportunidade. Agora, gerenciar essas três coisas, é preciso ter o dom de Deus. É preciso seguir os ensinamentos do mestre, a humildade, né? É preciso estender a mão para aceitar sempre que você está ali porque foi escolhido. Eu tenho convicção de que eu fui uma pessoa escolhida, porque tinha tudo para não dar certo. Eu tinha tudo para desistir, mas não desisti. Então, assim, não é na primeira porrada que você vai passar. Tem uma história verdadeira, e eu achei isso lindo para finalizar, que é tão bom a gente estar assim, que a gente, às vezes, extrapola. Diz que tinha Isso é fato real. E eu contava isso em alguns momentos. Você fala em sonhos. Você não deixa ninguém roubar os seus sonhos, sabe? Porque você vai encontrar pessoas que vão dizer que você não é capaz, que fulano de tal fez isso que deu errado, que o outro tinha isso para dar. Cara, não vai. E isso foi um fato real. Tinha um garoto, hoje não é racismo, mas um negro americano, a mãe, uma lavadora, cuidadora, e o garoto, com 12 anos de idade, ele sempre tinha um sonho de possuir uma bicicleta. E esse garoto trabalhou engraxando sapato, lavando o carro, até que um dia conseguiu ganhar um dinheiro e comprou uma bicicleta. 7 dias depois, o ladrão roubou a bicicleta dele. E esse garoto ficou triste, sofreu, ficou em depressão, mas ele pôs na cabeça um sonho, que queria ser um boxeador, queria ser famoso. E ele treinar 16, 18 horas por dia. Anos depois, esse garoto se torna o maior boxeador da história mundial. Seu nome Ali Mahatma, que era o Cassius Clay. E eu assisti muitas lutas deles. E uma vez perguntado por uma repórter por que ele, quando subia ao ringue, ele judiava tanto dos adversários? Por que ele batia tanto? E sabe o que ele respondeu? Todas as vezes que eu subo ao ringue, eu olho dentro dos olhos do meu adversário e vejo nele o ladrão da minha bicicleta. Então eu bato, eu maltrato, eu judeio mesmo. Por quê? Porque roubaram os sonhos dele. Então é assim que nós temos que fazer. Nós não temos que, simplesmente porque as pessoas vão dizer que você não é capaz de fazer, não, desistir nada. Tem que ser pitbull mesmo. A vida hoje requer isso. É pitbull, é ir para cima, é morder, é estar ali. A oportunidade apareceu, segura. Não é? Porque, é como eu estou te falando, eu ontem recebi uma proposta para abrir um novo negócio na Grande Salvador com uma área de 4 milhões de habitantes. E eu vou. Porque é uma oportunidade. E eu não estou preparando meus filhos para eles serem ricos. Eu estou preparando meus filhos para eles serem felizes e fazer aquilo que gostam, assim como eu faço. E eu digo sempre para os meus funcionários. São eles que fazem acontecer. E eu brinco muito com eles, eu digo, olha, só existe 2 coisas diferentes entre a gente. Entre eu e eles. É o CPF e o saldo bancário. O resto, nós somos todos iguais. O estômago é do mesmo tamanho. Muito bem. Olha só, eu quero deixar essa lembrancinha aqui do Pode Isso Contador, para o senhor lembrar sempre dessa nossa conversa e, quem sabe, marcar outras conversas, porque o papo rende, né? Temos muita coisa para conversar. Vamos aprender um com o outro. Vamos aprender, sim. Vamos ter que aprender, né? Exatamente. E quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo riquíssimo, a aula aqui que eu tive aqui com o seu Rafael Tenório. Tenho certeza que quando eu fizer as pérolas do Pode Isso Contador, as 5 lições que eu aprendi vai ser muito importante e muito tocante na vida de todos vocês. E quem quiser seguir, procurar saber mais sobre você, segue lá o seu Instagram, né? Que é Senador Rafael Tenório. Senador Rafael Tenório. Então, siga também seu Rafael Tenório para acompanhar aí a trajetória dele como um grande empresário aqui de Alagoas, do Brasil também como senador aqui por Alagoas.
E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.